do direito internacional público, do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, o parágrafo 2º do artigo 38 assevera como meio suplementar, ou seja, nós tivemos as fontes primeiras, as fontes principais, tratados, costumes e princípios, meio auxiliar, a doutrina e a jurisprudência, e no parágrafo 2º do artigo 38, como meio suplementar, a equidade como fonte do direito internacional público. E a gente pode observar que o principal objetivo da equidade como fonte é suprir as lacunas do direito positivo. Então nós sabemos que a equidade, ela tem por pauta a justiça e a ética. Todavia, contudo, nós vamos ver ainda que para a Corte Internacional de Justiça julgar por equidade, precisa que as partes assim concordem. Não é aplicação por equidade meramente por vontade da parte, mas por autorização das partes fazer esta aplicação. Então nós temos que a equidade é um meio suplementar no qual o objetivo é garantir decisões pautadas principalmente no conceito de justiça e no conceito de ética. E aí nós poderíamos falar sobre a equidade em alguns aspectos: a infralegem, a contralegem e a praeterlegem. A infralegem é quando o julgador, ele, para temperar ou mitigar o efeito de um direito, ele aplica menos do que o direito quis dizer, ou seja, é um critério no qual é mais equitativo e ele tempera, ele mitiga aquilo que o direito positivo quis colocar para decidir. Contralegem, ele vai decidir contrário àquilo que a norma da lei diz de forma clara. O tribunal dispõe então de uma maior liberdade para decidir contra o texto expresso da lei. E o praeterlegem é aquela situação na qual o julgador ele acaba desenvolvendo o direito, levando a situações novas. Ele traz uma aplicação modernizando o direito, contribuindo para a interpretação do direito. Então nós temos que o artigo 38 fala sobre a equidade e outorga então a faculdade do juiz decidir de acordo com a equidade quando as partes assim autorizarem, quando as partes assim solicitarem. Só que nós podemos fazer uma análise e mesmo não tendo autorização das partes, muitas vezes a corte se utiliza do critério da equidade de uma forma indireta, quando soluciona pelos princípios gerais de direito, quando soluciona pelos costumes. Então muitas vezes a utilização de um princípio geral do direito contribui para essa aplicação de justiça e de equidade. Mas para o juiz, a corte, afastar a aplicação do direito positivo e decidir por equidade, precisa de autorização das partes. Então, a corte aplica a equidade principalmente quando utiliza um princípio geral e mesmo assim não é autorizado pelas partes, mas não é a pura equidade, mas sim a solução por uma fonte autorizada pelo artigo 38 como fonte primária entre os princípios gerais de direito. E aí nós poderíamos fazer uma diferença entre equidade e analogia. Para a analogia, existe um caso semelhante. Exemplo que pode se dar na analogia é a questão quando começou a se discutir no direito interno a questão da união estável. Não tinha nenhuma regra que preceituava sobre união estável, mas nós tínhamos uma regra de casos semelhantes que era para o casamento. Então o que os juízes faziam? De forma analógica, aplicava a união estável aquelas regras do casamento. Isso não é a questão da equidade. A equidade, o juiz, quando autorizado, ele afasta, na Corte Internacional de Justiça, ele afasta a aplicação do direito por expressa concordância das partes e decide por um critério de justiça com a aquiescência das partes em litígio. Então nós temos aí que a equidade é uma das fontes do direito internacional privado, do direito internacional público, na qual o artigo 38 do Estatuto da Corte traz como meio suplementar para suprir as lacunas existentes no direito positivo. Ok.